Fiz uma festa de aniversário pro meu marido e no fim a surpresa quem teve foi eu. Um chifre. Já vamos começar esse relato aqui falando que é de uma amiga minha, aceitou o inaceitável, merece 2 tapões no meio da face. Eu me juntei com um desquerido. Sabe aquele desquerido? Que é apaixonado por você desde criança, desde a época de escola. E aí fala que vai ser o amor da sua vida. Me esperou namorar o Rio de Janeiro em peso. Depois que eu namorei o Rio de Janeiro em peso, ele falou que queria me valorizar. Eu fui lá e fiz o quê? Me juntei com ele. Afinal de contas, aquele macho ali, ele ia me dar valor, porque ele já tava me esperando há 88 anos, ele já tava cantando aquela música do Luan Santana, eu vou estar aqui te esperando, 20, 30, 50 anos. Falei, vou dar uma oportunidade. Dei a oportunidade, virei o quê? Corna. Onde se eu tivesse deixado ele me esperando, porque quando eu não dei, eu tinha valor. Tranquilo, pô, vivendo, aprendendo e tomando chifre. A gente se juntou ali, fizemos nosso chá de casa nova e tudo mais, e tá tudo certo. Até que um amigo nosso, né, no caso dele, e que virou meu também, chamou a gente pra poder ir rolezar. Em Quatepá. Que era com um amigo dele que tinha uma namorada e eu gostava da namorada dele. Eu falei, então vambora, mozão, vamos rolezar na praia. A gente foi, até aí tudo ok. A gente tava lá na praia, do nada, me chega um outro amigo dele, Candengo, brotou do cão, com o quê? 2 amigas. Aí já não era mais Quatepá. Aí já virou uma coisa grupal, já não tava mais combinando com o rolê. Só que aí eu tava naquela vibe, se leva na boa, cara. Tava tranquilo, eu era uma flor de brócolis. A gente tinha ido pegar uma bebida e quando a gente voltou, tava as abençoadas lá. Só que aí o rolê foi dando andamento e eu vi que uma dessas queridas, gente, ela não tava, tipo assim, dando em cima, ela tava se atirando pro meu querido marido ajuntado, que era apaixonado por mim. Ela tava pouco faltando virar pra mim e falar assim, dá licença aqui, querida, que eu quero dar em cima do seu marido. E eu lá só assim, ó, só observando. Só que eu era muito tranquila, muito paz amor. O meu marido percebeu e aí ele começou a fazer o show dele da Xuxa, né? Começou a procurar aqueles motivos saudáveis pra brigar por nada. Aí o rolê acabou, a gente tava indo embora. Ele simplesmente empinou a moto sem me avisar. Eu quase caí pra trás, meu telefone quase que foi de arrastar pra cima. Obviamente que eu fiquei revoltos, tava mais revoltos com isso do que da menina dando em cima dele e ele retribuindo. A gente parou num posto pra ele poder abastecer, junto com um amigo dele que tava com a namorada na garupa, as outras queridas não sei nem pra onde elas foram. Beleza, ele pediu pra eu poder segurar o capacete dele, eu falei que não ia segurar. Ele tacou o capacete no chão. Gente, Sonserino fazendo graça. Já olhei pro capacete assim e falei, tá achando que eu vou pegar? Vai ficar ali mesmo. Aí ele voltou, pegou o capacete e a gente foi pra casa. Aí a situação piorou 1000 vezes. Quando a gente chegou na porta de casa, o amigo dele falou, pô, mano, não acho isso certo e tal. E virou pra mim e falou assim, fulano, qualquer coisa que você precisar, você já pega e me liga. Ou liga pra minha namorada. Falei, não, tranquilo, a gente entrou. Tivemos uma leve discussão, que era o que ele queria. E aí ele sumiu. A gente era casado. Ele tomou um banho e saiu. E voltou pra casa, sabe que horas? 5 da matina. Chegou com a carinha dele de Sonserino, mais lavado do mundo, tomou um banho, pegou a mochila dele e foi pro quartel. Sim, ele era quarteriano. Que todo mundo sabe que leva uma grande quantidade de galha, né? Vamos combinar. Mas não querendo julgar, nem todos, mas sempre alguns. Beleza, foi pro quartel. Voltou meio-dia. Meio-dia, ele tomou um banho. E ó, sumiu de novo, voltou 8 horas da noite. E eu olhei, ó, plena calada, beleza. Meu marido estava sumindo, me dando perdido. Porque eu não consigo entender vocês. Como é que seu marido sai e volta 5 horas da manhã, depois some de novo, e vocês continuam lá? Gente, homem casado não dorme fora de casa não, amor. Dormiu fora de casa, tem outra. Voltou, que a cara dele de Sonserino de novo, pediu desculpa. Disse que tava no baile com os amigos, que não fez nada de errado, não sei o que e tal. Beleza, sonsa como eu sou, otário, perdoei. Falei, não, amor, tranquilo, 2 dias fora de casa? Quem nunca? Ele não voltava nunca mais. Aí veio o aniversário do querido. Como ele tava merecendo muito uma festa, gastei todo o meu dinheiro fazendo a festa. Porque, né, depois era recente, né, o feito que ele tinha feito comigo. Depois dele ter feito isso, ele super merecia, visto que é uma festa. Gastei todo o meu dinheiro. Ele curtiu a festa toda. Curtiu, bebeu com os amigos, família, bebeu. No dia seguinte da festa dele, ele simplesmente disse pra mim que ele queria terminar. Porque ele queria curtir a vida dele de solteiro. Do nada. Do nada ele decidiu que queria ser solteiro na pista pra negócio. Quando ele falou isso pra mim, eu ri. Porque ele era tão apaixonado por mim que eu não acreditei que ele fosse terminar comigo. Até eu ver que ele realmente tava falando sério. Gente, eu fui embora com o dinheiro da passagem. Voltei pra casa de mamãe com o dinheiro da passagem. Porque eu tinha gastado todo o meu dinheiro com a festa daquele feliz. Podia ter terminado um dia antes. Que aí eu não gastava tanto. Beleza, terminou. Passou-se 2 meses. Aí ele veio, todo sonserino, falar pra mim que ele terminou porque ele tinha me traído. Que os 2 dias que ele sumiu, ele tinha passado com quem? Com a menina da praia. Fui corna. Dei rolê com a menina. E ainda paguei a festa de aniversário dele. E ele ainda me contou depois que eu fui corna, que é pra jogar bem na minha cara, graças a Deus. Vai fazendo festa de aniversário pra macho. Vai aceitando que macho fica a noite toda fora de casa, palhaça, corna.
Fui corna, mas me vinguei da minha amiga e do meu namorado numa cajadada só. E sigo me vingando, inclusive. Foi 2 coelhos de arrasta numa cajadada só. Bem-vindos a mais um Cuidando da Vida dos Outros, já que a nossa tá só ladeira abaixo. Eu tinha uma melhor amiga, mas eu não tô falando de, tipo assim, amiguinha, não. Eu tô falando de bestes, mais que amiga bestes. Tô falando de irmã de outra barriga da minha mãe. Aquela irmã que você sente que encontrou sua alma gêmea. Então, essa daí. Só que essa irmã, né, essa minha amiga querida do coração, sempre me contou tudo e eu sempre contei tudo pra ela. Até que ela começou a namorar com um jovem pimpolho e não me contou. Eu descobri nas fofocas da vida, né? E fiquei revoltada com ela. Falei, caramba, eu te conto tudo e tal. E ela falou pra mim que ficou com vergonha de me contar, porque ele tava em processo de separação, pipipipopopó. Eu relevei. Só que esse querido tinha um irmão gêmeo. E aí ela me apresentou. Ela teve a brilhante ideia. Eu solteira na pista, ela começou a namorar. Teve a brilhante ideia de me apresentar esse irmão. Falei, tô fazendo nada. Fui conhecer o irmão e acabou que a gente começou a namorar. Gente, era lindo, 4 é pá. Ela com o irmão e eu com outro irmão. E ainda era irmão gêmeos. Gente, a gente dividia tudo, até os gostos. Só que aí, pasmem, ela tinha uma filha. E ocorreu que num fatídico dia, eu achando que a vida estava bela e plena, eu fui pra casa dela. E a filha dela, que era um pouco novinha, virou pra mim, na minha face, e falou assim, ó: tia, vulgo eu, o seu namorado tá saindo com outra mulher. A minha mãe não te contou, não? Sendo que eu tinha reparado que ela tava começando a me olhar com um olhar assim debochado, dava umas risadinhas debochada, tipo, coisas diferentes que antes ela não fazia, porque eu conhecia ela e eu não tava entendendo o que tava acontecendo, mas eu ia relevando. Gente, quando essa menininha falou isso, aí eu liguei uma coisa na outra, mais 2 cornos, chifre na minha cabeça. Falei, o quê? Falei, claro que não, filha. Tipo, pra menininha, né? Que era a filha dela. Aí já olhei pra cara dela e falei, que história é essa? Gente, ela virou na minha cara e falou que ela não queria me ver sofrer, mas que ele realmente estava ficando com outra pessoa. Eu tava sendo corna e a minha melhor amiga, minha irmã do peito, não tinha me contado porque não queria me ver sofrer. Falei, não tem problema não, mas eu me vinguei. Fui atrás do bofe, né, do que tinha me escorneado, dei na face dele, ele me pediu perdão e eu falei, isso não vai ficar assim, claro que eu te perdoo, meu amor, que eu vou me vingar, né, porque, gente, a vida não é um morango, você vai plantar, mas você vai colher. E aí vocês se lembram que ele tinha um irmão gêmeo, vulgo o namorado da minha amiga, que até aí já tinha se tornado marido? Como eu vivia dentro da casa dela, fingi que estava tudo bem com ela, com meu marido, meu namorado, né, e tal. E comecei a dar uma investida no marido dela. Aí o marido dela fez o quê? Ficou comigo. Comecei a furafar com o marido dela. Ou seja, eu me vinguei. Ao mesmo tempo que eu me vinguei dela, porque eu tava ficando com o marido dela, eu me vinguei do meu namorado, pegando o irmão dele. Gente, 2 coelhos numa cajadada só. Só que aí eu não tava satisfeito, né? Porque pra um bom corno, pra vingança ser completa, ela tem que descobrir que ela é chifruda. Comecei a dar uns mole pra ela poder pegar e descobrir que ela tava sendo corna e que era eu que tava fanfando com o marido dela. Ela descobriu, chorou horrores e veio conversar comigo sobre, fez o escândalo dela e disse que ela sempre quis ser eu, que ela sempre admirou que as pessoas gostavam muito de mim onde eu ia e que o fato de eu ser corna, de eu estar sendo corna, do meu namorado tá me traindo e ela não me contar, trazia uma certa satisfação pra ela. Inveja, né, gente? A mulher me invejava, era minha amiga, mas me invejava e achou que a solução era deixar eu ser corna. Falei, tranquilo. Colocar chifre na sua cabeça também me deu muita satisfação, querida. Ó, tô mais 2 satisfeitas. Só que eu também não fiquei satisfeita. A nossa amizade acabou, ela se separou do cara, eu também terminei lá com o menino, ela arrumou outro marido, eu também, inclusive, e hoje eu sou o quê? Gente, eu continuo sendo amante do novo marido dela. Amor, vingança eterna aqui, querida. Tá achando o quê? E o meu namorado, que dormia com a minha melhor amiga, e tudo acontecia debaixo do meu nariz. E eu só descobri porque uma querida teve pena da minha alma. Bem-vindos a mais um Cuidando da Vida dos Outros, já que a nossa vida tá só ladeira abaixo. Eu tinha uma melhor amiga que era mais que best, né? Ela era irmã. E aí eu arrumei um namorado. Só que ela era aquela amiga que andava pra baixo e pra cima. E eu nunca fui de querer trocar amizade por macho. Aí o que eu fiz? Falei, vou juntar um mais um, que ia dar chifre na minha cabeça, mas eu achei que eu tava fazendo uma grande coisa. Eu falei, vou juntar e fazer um triteto fantástico. Um trio saudação. Um trio maravilha. Falei, não, eu vou fazer esses 2 virar amigo, né? Que aí eu não vou ter que escolher nenhum dos 2, porque onde eu for, ela vai
e ele também vai. E assim eu fiz. E eles ficaram bestes friends também. Mais que bestes, cunhados e forever. E onde eu ia com ele, com o queridíssimo, ela ia atrás. E eu super feliz, porque eles se davam super bem. Eu falei, pronto, resolvi meu problema, não vou ter que abandonar ela, arrumei um namorado. Já ela desencalha também com a Tepá, né? Mas aí acontece que um belo dia a gente discutiu, eu e esse queridíssimo, e acabamos ficando uma semana assim, sem conversar, sabe? Aí nessa uma semana, ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? Ele deu ideia nela. Só que a gente morava em cidade pequena, né? Eles começaram a ficar, eles iam fazer feiras junto. Olha que romântico, dia de domingo fazendo a feira, comprando os legumes. E a otária em casa. A gente voltou. Todo mundo sabia que eles estavam juntos, que eles estavam ficando, menos eu. A gente voltou e aí a gente continuou o nosso trio fantástico, né? Ela sempre grudada com a gente e eu não sabendo de nada, gente. Tava, tipo assim, tudo acontecendo debaixo do meu nariz. Eu virava as costas e eles ficavam de debochinho, pegando um na mão no outro, sabe? E eu não percebia nada, nem imaginava que eles fossem fazer isso comigo. Afinal de contas, a gente era o trio fantástico. Só que aí uma amiga minha, que sabia de tudo que tava acontecendo, teve piedade e falou, não, eu vou contar pra essa chifruda, porque nem eu tô aguentando mais com esse chifre dela. Me ligou e me contou. Gente, quando ela me ligou e me contou, eu mandei mensagem pros dois, cobrando, né, falando que eu já estava sabendo e tudo mais. E adivinha, eles estavam juntos. E eles, obviamente, negaram, estavam juntos, né, criaram toda uma história. Fazer de corna, ok. 1, 2, 50 vezes, ok. Mas aí uma pessoa vir me contar e você esperar que eu não acredite, vocês estão de brinquedos com a minha face, né? Falei que não acreditava neles, que eu sabia que era verdade sim, porque o jeito que ela me contou, as informações que ela me passou, batiam com as situações que estavam acontecendo. Porque assim, desde que a gente voltou, o comportamento de ambos mudaram, né? Então, gente, é só ligar um mais um. Xinguei eles de tudo quanto é nome, né? Falei que não queria mais e tal, terminei com ele. Ela, gente... Olha, se eu pudesse pegar essa menina e jogar ela dentro de um buraco, eu jogava. Eu passava na rua, ela ficava me provocando, parecia até que a fiel era ela e que eu fui amante. Ficava me chamando de corna, aí eu ia lá atrás dela, dava nela, e virou toda aquela confusão. Só que eu falei assim, ela tá se achando muito. Ela tá se achando muito, então eu vou me vingar. Por quê? Ela tava criando sentimentos por ele, né? Tava toda apaixonadinha, achando que ela ia ser assumida. E ele correndo atrás de mim, dizendo que me amava. Me amava. Que queria voltar, que foi um erro, não sei o que. Eu falei, não, então vamos voltar então. E aí ele falou pra ela que não era pra ela criar sentimentos por ele, que ele não gostava dela, que ele tava com ela, não sabia nem porquê, que ele na verdade me amava e que ele ia voltar comigo. E aí ele voltou comigo. Ela ficou revoltada, sofreu o mundo e fez escândalo e não sei o que, e a gente voltou. Dela eu já tinha me vingado. Faltava ele. Porque eu voltei com esse macho com um único propósito. Eu ia ressignificar o nome Tufão. O Tufão ia ter pouco chifre perto dele. Gente, eu traí ele com a cidade toda. Depois de eu já ter traído ele com a cidade toda, assim, com todo mundo assim que eu quis pegar, eu simplesmente um belo dia acordei e falei, tá bom já. Mandei mensagem pra ele, assim, bem assim, não tô nem aí. E falei, eu quero terminar. E aí ele perguntou por quê? Não, amor da minha vida, por quê? Eu falei, cansei, cara. Ele cansou o quê? Botar chifre na tua cabeça. Menino, cansei. Porque quando eu falei cansei, ele, não, amor, vamos conversar. Cansei de botar chifre na tua cabeça. Não é do relacionamento. E aí ele surtou, o boi endoidou. Porque é aquilo, né? Eu posso ser corno, ele pode botar chifre na minha cabeça, mas eu não posso botar na dele. Ele endoidou, começou a falar que eu não era mulher pra ele, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu falei, olha só aquele que hipocrisia. Falei, ai, macho, olha, já cansei de botar chifre na tua cabeça. E sem contar que, tipo assim, só a varinha de Hogwarts é desse tamanho aqui. E ainda vira o champanhe muito rápido, sabe? Então, assim, dei aquela humilhada. E foi isso, me vinguei dele, me vinguei dela. Cada um seguiu aí com o seu chifre, todo mundo chifrudo nessa história. E eu que descobri que a minha super amiga estava guardando a nhenhação dela pro meu namorado. Bem-vindos a mais um Cuidando da Vida dos Outros, já que a nossa tá só ladeira abaixo. Atualmente, eu moro na Itália. Sim, um chifre internacional abrasileirado, mais ou menos. Antes de eu ir morar na Itália, eu primeiro morei na Alemanha. E lá eu conheci uma querida que a gente ficou mais que amiga, a gente ficou best. E aí ela apresentou a família dela pra minha família, que também ficaram mais que amigos, ficaram bestes. Só que eu, antes de morar na Alemanha, antes de morar na Itália, morava no Brasil e namorava um brasileiro. Aí vocês acham que a distância separou o nosso amor? Claro que não, porque ele tinha um passaporte, então ele podia ir ficar me visitando. Beleza, quando a gente foi se mudar pra Alemanha, a minha família conversou com a família dela, como eles eram muito amigos, eles resolveram se mudar com a gente, aí juntou todo mundo, foi todo mundo ali pra Alemanha. Só que aí lá na Alemanha, a gente passou a estudar um pouco longe da nossa casa. Então, o que essa minha amiga Beth e eu tivemos como ideia? A gente alugou uma casinha só pra gente, né? Pra a gente poder morar junto. E aí, a gente morava junto. E depois dessa mudança, eis que o meu querido namorado veio me visitar, né? E aí, eu pude finalmente apresentar ele
pra minha melhor amiga mais que best. Só que eles não se deram muito bem por conta da língua, porque ela não entendia muito bem o que ele falava, mas ela resolveu, gente, estudar o português só pra ela entender o que ele fala. Olha que dedicação. Só pra se dar bem com meu namorado, cara. Eu achei, tipo, ela uma amiga incrível. Vida que segue, passou um tempinho, gente. Porque eu tinha aquele relacionamento meio que à distância, sabe? Mas o amor supera tudo. 2 anos que eu não via o meu namorado, até porque ele não era rico, milionário, pra poder ficar comprando passagem, pra poder ir na Itália me ver todo tempo, né? Então pra gente, assim, era super normal. Meu namorado foi-se embora e voltou nas férias pra poder me visitar. Até aí minha amiga já tava conseguindo se comunicar com ele. E ele falou pra mim que não gostava muito dela, porque ela passava uma vibe muito pick me girl, sabe? Ai, aquelas palhaçadinhas assim que a gente já conhece. Eu ignorava, falava, não, é coisa da sua cabeça. E ela sempre falando pra mim que ela queria ter um relacionamento, Eu falei, não, vamos arrumar um namorado pra você. Arrumamos um namorado, a querida desencalhou, ficou com ele 3 meses. Perguntei por que terminou, aí ele me traiu. Gente, do nada. E eu me senti muito culpada, né? Afinal de contas, foi eu que apresentei. E ela ainda falou, ai, pelo menos não rolou nada de nhenhamento, né? Eu falei, pelo menos, né? Só que aí, após esse término dela, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Porque o meu querido namorado arrumou um emprego melhor, né? Começou a vir me visitar mais. E todas as vezes que ele vinha me visitar, a gente ia sair e fazer, assim, coisa de casal, né? Porque a gente quase não se via, que ele morava lá do outro lado do mundo. Ela simplesmente, gente, eu nem convidava. Ela se oferecia pra poder ir junto com a gente. Às vezes eu queria, gente, dar ali uma afogada no ganso e tava a criatura grudada no nosso sapato. Beleza, voltou-se meu namorado pro Brasil. E a gente foi estudar mais longe ainda e tivemos que alugar um outro apartamento. A gente conheceu uma outra menina e aí a gente chamou ela pra poder alugar o apartamento com a gente. Ela topou e tal. Só que essa minha amiga, a querida da Alemanha, fazia muita M, gente. Teve uma vez que eu tive que viajar com os meus pais e ela simplesmente deu uma festa na nossa casa e chamou um monte de garoto. Quando eu voltei da viagem... Ai, até engasguei que o veneno. A casa estava uma zona. Essa minha outra amiga que morava com a gente estava trabalhando. E aí ela começou a chorar, falando que não, que me amava, que não era pra eu expulsar ela de casa, que ela ia melhorar e pipipipopopó, não sei o quê. Beleza, arrumamos a casa, perdoei e falei, tá bom, fulano, só não né, vamos dar uma maneirada aí. Essa querida sempre trazia um monte de macho pra casa. Mas segundo ela, nunca rolava nada de nhenhamento, né? Só que aí quando meu namorado voltou de novo pra poder me visitar, né? Ele já tava mais acostumado com as meninas. E eu confiava, né, gente? Então, tipo assim, eu nem ligava deles ficarem sozinhos, nem nada do tipo. Tanto ele com a minha primeira amiga da Alemanha, quanto com a nova da Itália, não me importava. Beleza. Um belo dia, eu tava trabalhando, eles foram fazer comprinhas. E quando eu voltei, meu namorado tava no banho. E a minha amiga, né, que era a minha nova amiga da Itália, veio falar comigo, dizendo que precisava me contar um babado. Ela simplesmente me disse que a minha amiga da Alemanha, que veio comigo, que era todo mundo amigo da minha família, disse pra ela que nunca rolou nada com os outros garotos que ela estava se relacionando, porque ela simplesmente estava se guardando pro meu namorado, que ele era o amor da vida dela. Eu fiquei chocada, chamei o meu namorado pra poder conversar com ele, pra ver se ele tinha percebido alguma coisa. E ele falou que sim, que desde que ele conheceu ela, ele percebeu que ela tava dando em cima dele, que ela inventava um monte de mentiras de mim, mas que ele simplesmente não acreditava e ignorava ela. Ah, e detalhe, sabe todos os meninos que entravam na nossa residência que ficava fazendo rodízio, ela mandava foto pro meu namorado falando que aqueles garotos estavam comigo. Só que ele simplesmente não acreditava. Mas não, nem pra chegar pra mim e falar, ô querida futura chifruda, ó o que ela tá inventando aqui de você. Não tirava uma satisfação, macho. Na hora que eu terminei de tirar a história limpa com o meu querido digníssimo, a querida adentra pela porta. Gente, eu avancei nela, mas eu dei tanto nela, dei tanto, falando que eu já sabia de tudo, que eu tinha visto as mensagens, que a minha amiga tinha me contado tudo e tudo mais. Gente, olha, mas ela levou tanto, mas tanto. Ela nem negou, falou pra mim que era verdade mesmo, que ela tava esperando ele sim, e que ele era o amor da vida dela. Expulsei ela de casa, da minha residência. Ela não mora mais com a gente, né, obviamente. Hoje em dia, a gente continua estudando no mesmo lugar. Eu sou obrigada a ver essa querida. E até hoje, ela fala pra todo mundo que ela ainda tá se guardando pro meu namorado. Eu e meu namorado, a gente continua junto. E tá lá, querida, se aguardando. Terminei com meu namorado de anos, porque ele aprendeu a falar japonês. Bem-vindos a mais um Cuidando da Vida dos Outros, já que a nossa tá só ladeira abaixo. Gente, eu sei que vai parecer um motivo bobo, mas não, sem condições. Eu namorava um querido brasileiro, ele deveria ter continuado se ele quisesse ficar comigo. A gente já namorava um tempo, desde a época de escola, a gente cresceu, continuou junto, ou seja, namorava com ele há anos. Até que esse querido simplesmente inventou que ele ia aprender a falar japonês. Não, porque é uma língua linda. E eu quero aprender a falar chinês, japonês, coreano, não sei o que ele falava. Ele falava aquelas línguas do Xing Ling. E aí eu super apoiei, né, gente? Pô, bosta inteligente, né? Querendo aprender a falar uma língua nova, o que tem? Né? Nada demais, vamos apoiar. Super apoiei ele. Beleza, passou mais ou menos uns 2 anos, né? Esse querido
aprendeu a falar o diabo ele se dedicou muito. Só que aí, gente, começou o meu terror na terra. Sabe aquelas pessoas que aprendem a falar inglês e aí fica, tipo assim, do nada você tá conversando com ela, ela vai falar, ai, sorry, ai, desculpa, esqueci que você não tá acostumada, porque eu viajei aqui pros Estados Unidos outro dia, aí às vezes eu fico embolando, assim, sabe, aí tu fica... Então, era o meu namorado, só que era japonês, chinês, coreano, sei lá o que ele falava. Tava ridículo? Tava ridículo. Mas aí eu tava aturando. Porque aquelas pessoas que a gente acaba aturando. Só que aí a situação, ela começou a piorar muito, sabe? Ao ponto de ficar insalubre. Por quê? Esse querido namorado era aquele namorado que vivia dentro da minha casa, sabe? Ele tava quase morando comigo. Mas um pouco ele pegava as trouxas dele e levava pra minha casa. E aí, ele começou de falar muito japonês, gente. Não era tipo assim, errou, não. Ele começou a falar japonês como se eu entendesse o que ele tava falando. Aí ele começava... Aí eu ficava assim, ó. Ele falava... Esqueci que você não falava japonês. Quando ele começou a se sentir o rei da cocada preta porque ele falava japonês. Beleza? Quando eu achei que não podia piorar, a situação piora. Porque aí foi o motivo do término que eu falei, não, querido. Ele simplesmente começou de todas as vezes que a gente ia discutir, ele só discutia em japonês. E pra ajudar, a gente tava discutindo muito porque ele não parava de falar japonês. E aí a gente ia discutir porque ele tava falando muito japonês, como ele falando japonês. E aí ele começava com aquela... Ele afinava a voz e começava... E eu ficava assim, ó... Senhor, me dá misericórdia. A gente já tava brigando. E ele ainda ficava falando assim. Gente, olha, eu falava, fala direito! Você tá de sacanagem, é o brasileiro! Fala direito, não tô namorando xing-ling! Gente, olha, era muito tipo o chinês do Paraguai, sabe? O chinês da Shopee. Eu já tava começando a ficar estressada com aquilo. E ele simplesmente ainda virou na minha cara. Aí ele falou bom e velho português. E falou que ele não se identificava mais com brasileiro. Não me identifico mais sendo uma pessoa brasileira. E eu não sou obrigado a ser quem eu não sou. E aí ele virou na minha cara e falou que se eu quisesse ficar com ele, eu ia ter que aprender a falar a nova língua dele. Porque ele, a partir daquele momento, só iria se comunicar desse jeito. Falei, pô, querido, eu já não tô querendo ficar contigo. Tu ainda me mete uma dessa? Falei, olha, querido, eu sinto muito, mas eu quero que você pegue a sua língua nova e vá lá pro Japão e faça com ela o que você bem entender. Gente, ele simplesmente ficou super ofendido porque ele achou mesmo que metendo esse blefe. Ele jurou que eu ia me esforçar pra aprender japonês. Ele falou, meu Deus, cara, a gente namora há anos, você prefere simplesmente... Aí ele falou português. Você prefere simplesmente terminar comigo do que aprender uma simples língua. Falei, querido, eu não tenho interesse nenhum em falar essa língua. Como é que a gente vai morar no Japão? Falei, quem disse que a gente vai morar no Japão? Olha, gente, foi um caos. Terminei com esse menino e falei, cara, olha, você é insuportável. Gente, sim, eu terminei com ele porque, gente, eu terminei com ele porque ele aprendeu a falar outra língua. E eu que dei um 15 Pro Max pro meu namorado e ele terminou comigo. E o pior nem foi isso. Mais um cuidando da vida dos outros, já que a nossa tá só ladeira abaixo. Gente, meu querido namorado era apaixonado por iPhone. Só que ele não tinha um emprego, né, que ganhava assim tão bem pra ele poder comprar um iPhone, não é mesmo? E ele não podia parcelar também, porque o nome dele era mais sujo que pau de galinheiro. E ninguém emprestava um cartão pra ele, porque ele também não era conhecido assim por ser uma pessoa que pagava muito bem as contas, né? Ou seja, ele era tudo de bom. E aí, como ele era um merecedor, né, um trabalhador honesto, eu resolvi fazer o quê? Acreditar no meu potencial, eu já namorava com ele há 3 anos, falei, vou presentear ele. Fiquei um tempinho juntando, guardando as minhas economias, peguei o cartão de papi, né, e falei, papi, vou dar de entrada tanto e parcelo tanto. Esperei lançar o 15 e assim eu fiz. Porque, gente, ele podia ser lascado? Podia ser lascado. Devedor? Devedor. Mas pelo menos ele me amava, sabe? Achando eu jovem, inocente. E detalhe, ele sabia que eu ganhava muito bem, sabe? Então ele sempre falava comigo do iPhone. Acredito eu que na esperança de eu comprar um pra ele, sabe? Ele sempre falava comigo desse telefone, que ele era louco por esse telefone e tal. Comprei o bendito do telefone, que eu ganhava bem, mas eu não ganhava tão bem assim, então tive que me organizar. E fui eu, toda jovem piponha, dar o presente de aniversário, porque ele tá achando que, nossa, ia ser a felicidade da vida dele. E, gente, realmente foi. Ele ficou bem feliz com o iPhone, mas não ficou feliz do jeito que eu esperava que ele ficasse feliz, que eu achei que ele ia ficar igual um pintinho lixo. Não ficou, ele ficou tipo, meu Deus, um iPhone, ai, muito obrigado, sei o que, me abraçou, beijou e tal. E eu fiquei tipo, beleza, ganhou lá o iPhone dele. Fui pra casa. Gente, quando eu fui pra casa,
O bofe nem disfarçou. Ele não esperou, nem tipo assim, vou esperar daqui uma semana, dia seguinte, sabe? Ele falou pra mim que precisava conversar comigo, que eu tinha ido lá hoje, que ele ia me chamar pra conversar, mas que ele ficou extremamente sem graça por conta do telefone, mas que ele precisava muito conversar comigo. E eu, macho, fala. Quando ele começou a falar... Não, só que o pior não foi nem o término. Ele começou lá a falar, né, com as desculpinhas dele de macho, falando que ele sentia que não tava dando mais certo, que ele já tava me querendo falar já tinha um tempo, que a gente não tava na mesma vibe. Claro, eu tava trabalhando, conquistando minhas coisas, e você tava devendo os outros Deus e o mundo, que era um lascado, né? Enfim, ele falou pra mim que queria terminar, que ele queria meu bem, mas que ele queria terminar super bem e tal, na amizade. E, gente, a minha vontade era ir na casa dele pegar o iPhone. Era ir na casa dele pegar o iPhone. Só que aí eu não quis ser ridícula, entendeu? Que eu falei, caramba, poxa, eu dei, foi presente. Aí eu vou lá pegar de volta, pô, vai ficar feio pra mim, sabe? Só que aí eu fiquei pensando, pô, mas ele terminou comigo por mensagem, sabe? E eu vou ter que ficar pagando isso aqui ainda um bom tempo. Mas eu falei, não, eu vou deixar pra lá, porque vai que a gente se acerte. Ainda tinha esperança que a gente se acertasse, sabe? Eu falei, não, a gente vai se acertar, vai dar tudo certo. Ele só surtou, tá tudo bem. Falei que tudo bem, que eu respeitava, eles precisavam do tempo deles. Eu falei, não, tudo bem, respeito e tal. Aceitei o término, né? Passou mais ou menos uma semana, eu sofrida, sabe? Eu fui comprar na padaria um pãozinho, assim, pra poder alimentar, me tava sofrendo, né? Fui comprar um pãozinho. Que eu passei na praça pra ir pra padaria, quem eu vejo? De manhã cedo, junto com uma querida. O meu querido ex-namorado tava lá com uma abençoada aos beijos, ao loves, e eu fiquei, caramba, ele terminou comigo porque ele tinha outra pessoa. Só que aí a situação piora. Por quê? Quando eu passei, ela me viu e ela sabia que eu era a ex-namorada dele. E aí ela teve a brilhante ideia de começar a me provocar quando eu voltei. Voltei eu com meu pão, quentinho, tinha acabado de sair. Ia passar uma manteiguinha e comer. Quando eu passei por ela, ela gritou bem alto, obrigada, amor, pelo iPhone que você me deu. Eu amei, não sei o que. Ai, melhor namorada do mundo, não sei o que, não sei o que. Gente, quando ela falou isso, só olhei pra trás e falei, como é que é, cabrita? Obrigada pelo quê? Voltei com o cão. Falei, o que você falou? E ela falou, ué, você não tá sabendo? Não, ele me deu o iPhone, não sei o que, uma semana atrás e tal. Gente, eu falei assim, me explica essa história direito. E aí ela simplesmente começou a falar. Falou que eles já estavam ficando bem antes dele terminar comigo, com a chifruda aqui, e que o sonho de ter um iPhone, na verdade, não era dela, não era dele, era dela. E que ela falava que queria muito um iPhone. E ela só ia aceitar o pedido de namoro dele se ele desse um iPhone pra ela. E tipo assim, ele jurou que aquilo ali era um amor verdadeiro e falou, não, tudo bem, vou arrumar um iPhone. Aí de quem queria arrumar um iPhone? Nas costas da querida aqui, eu. E pior é que ela sabia disso. E ela falou, querida, ele só continuou com você pra você poder dar o iPhone pra ele poder me dar o iPhone. Gente, eu avancei nessa menina. Arranquei o telefone dela. Quebrei o telefone dela, o telefone todinho. Dei nele, dei nela. No fim, nem ele ficou com o iPhone, nem ela ficou com o iPhone. O iPhone se espatifou. Os dois ganharam umas peias. Os dois, juntei e dei nos dois. E foi. Nunca dei um iPhone pro namorado de vocês. Tive que mostrar minha varinha de Hogwarts pra uma senhora pra ela ir embora da minha casa e me deixar dormir. Nesse relato, nós somos um macho. Eu sou enfermeiro. Sim, o pai é enfermeiro. Então, assim, eu faço plantão, às vezes, de 3 dias, 2 dias, 1 dia e meio. Aí cubro folga. Aí faço isso. Então, assim, eu tô sempre muito cansado. Só que eu não nasci rico nem herdeiro, então eu tenho que me alimentar-me, né? Então eu tenho que trabalhar, a gente vai seguir na vida. Eu moro num apartamento e a minha vizinha de porta é uma senhorinha, vou falar o nome dela porque ninguém vai saber quem que é essa querida. Se chama Astrogilda. E até que a dona Astrogilda é uma velhinha simpática, sabe? Apesar de eu não ter muita intimidade com ela, oi, bom dia, entro pra minha casa, porque eu nunca tô em casa, eu tô mais no trabalho do que na minha casa, então realmente não tem como nem pegar intimidade com os queridos dos vizinhos. Eu não faço ideia onde estão os filhos dessa querida, dessa desquerida. Eu sei que ela vive lá, sozinha, sabe? Aí uma vez ou outra tem alguém que vai lá dar uma olhada nelas que só pra ver se ela já padeceu. Então, é tipo isso. Até que um belo dia, eu, exausto, tinha feito 3 dias de plantão, porque eu tive que pegar a folga de uma menina lá, que deu uns problemas. Gente, eu não tava me parando em pé. Eu já tinha tomado 3 litros de café. Cheguei em casa, a única coisa que eu queria era a minha cama. Só que aí parece que, quando tá tudo, tipo, muito ruim, tu fala, cara, tá tão ruim que não vai piorar. Aí piora. Só pra poder falar assim, não reclama, porque vai piorar sim. Estava eu entrando em casa, quase que não sentindo mais as minhas pernas, e dona Astrogilda, senhorinha simpática, estava na porta da casa dela. Eu olhei assim, ela era, tipo, bem minha vizinha de porta, aqueles apartamentos que, assim, ó, uma portinha atrás da outra. Falei, boa noite, dona Astrogilda. Ela, boa noite. Eu, boa noite. Aí ela meteu aquela, você teria uma açúcar pra me arrumar, meu filho? Aí eu fiquei pensando, velho, dessa idade pra tomar açúcar?
Falei, mas como é que tá a diabetes da senhora? Ai, não tem. Falei, não, tudo bem. Chamei Dona Astrogilda. Dona Astrogilda entrou, peguei a canequinha que ela tava, botei açúcar e dei na mão dela. E aí, Dona Astrogilda ficou vermelha, ficou dessa cor aqui. Falei, o que foi, Dona Astrogilda? Tudo bem, a senhora tá passando mal? Falei, misericórdia, se a senhora padece aqui no meu apartamento. Mas aí a gente faz assim, tá tudo bem, Dona Astrogilda, a senhora tá passando mal? Ela, meu filho, eu preciso te pedir uma coisa e eu não saio daqui enquanto você não atendeu o que eu tô te pedindo. E aí a Dona Astrogilda começou a hablar. Eu exausto, gente, que eu falei, gente, se essa véia me pedir pra ir no mercado com ela, me pedir pra fazer algum tipo de esforço físico, não tem condições que eu não tô me aguentando em pé, eu tô quase desmaiando aqui. Falei, não, claro, Dona Astrogilda, o que eu puder te ajudar. Caiu um negócio ali. Eu estou aqui disponível pra senhora. Porque, gente, eu nunca imaginei. Ela simplesmente virou em my face, depois de eu ter pegado 3 dias de plantão, e falou assim, eu preciso que você me mostre a sua varinha de Hogwarts. Como assim, Dona Astrogilda? Que é isso, Dona Astrogilda? Assim, Dona Astrogilda? Sem oferecer um chazinho? Um cafezinho? Não, uma broa a senhora trouxe pra mim? A senhora já quer que eu chegue assim? Não tô te entendendo, Dona Astrogilda. Gente, eu fiquei vermelho e eu simplesmente não sabia o que responder. Eu falei, não, acho que eu ouvi errado. Ela que tá velha, mas eu que tô surda. Eu falei, que, Dona Astrogilda? Ela falou assim, eu preciso que você me mostre e eu só saio daqui quando você me mostrar. Falei, Dona Astrogilda, pelo amor de Deus, a senhora é uma senhora. Eu te respeito, não faço uma coisa dessa. Eu tô cansado. Eu só saio daqui quando você me mostrar. Eu estou há 3 dias. Ela sabia que eu não estava em casa há 3 dias. Estou há 3 dias esperando você chegar pra você poder me mostrar. E ela falava com uma naturalidade, sabe? Como se aquilo fosse realmente uma coisa comum. Eu tô Dona Astrogilda. Ela, meu filho, tem anos que eu não vejo uma. Eu não sei nem como é que é. Meu marido morreu há anos. Eu não lembro. Ela falou, Dona Astrogilda, vai pesquisar no... Só não tem Google. Eu não tenho essas coisas, meu filho. Eu não sei mexer nessas coisas. Eu quero ver ao vivo. Eu quero olhar pra eu poder lembrar como é. E aí começou a minha luta, tentando tirar aquela velha do meu apartamento, Dona Astrogilda. Pelo amor de Deus, vai embora, não vou te mostrar minhas varinhas de Hogwarts. Pelo amor de Deus, eu tô com sono, eu tô cansada. Só que, tipo assim, o cansaço foi me batendo e a velha, quero ver tua varinha de Hogwarts, não lembro como era do meu marido, tô na seca, minhas coisas tá seca, eu tô assim, nem um iPhone. Ela não me ofereceu nem um iPhone, sabe? Nem uma pensão, a aposentadoria dela. Eu pedindo pra Dona Astrogilda ir embora, Dona Astrogilda embora, falando que não ia bater no pé, falando que não ia arrastar a velha pelos braços, né? Falei, Dona Astrogilda, fala um negócio aqui pra senhora. Eu tô morto, descansado. Eu não durmo há 3 dias. Eu tô com sono. Eu tô quase dormindo em pé aqui. Eu só quero dormir. Só saio daqui. Eu falei, tá bom, Dona Astrogilda. Arranquei as calças. Foi aqui, Dona Astrogilda. Vê. Eu já tava assim, ó. Vê, Dona Astrogilda. Dona Astrogilda olhou. Falou, mixaria. E foi embora. Vim. Padecer lento pra senhora, Dona Astrogilda. Gente, olha. Eu não consigo mais olhar pra cara daquela velha. Me vinguei da minha vizinha pialada, que ficava andando do jeito que veio ao mundo, na casa dela, achando que somente ela podia ser a vizinha pelada pro marido dos outros. Eu morava num apartamento, graças a Deus, que de frente pro meu apartamento dava pra ver o apartamento do prédio, vizinho, né? E aí eu tinha um casal de vizinhos que eles eram os queridos. Acho que eles tinham umas coisas assim meio diferentes, uns fetiches meio diferentes, sabe? Só que aí também é aquilo, né? Ida, cada um com a sua vida, eu não tenho nada a ver com isso. Só que, gente, essa minha vizinha, ela tinha uma mania que ela sempre andava do jeito que ela veio ao mundo, na casa dela ali, ó. E eu não tinha nada a ver com isso, porque eu não ia bater na porta da casa dela e falar, olha só, dá pra você parar de andar nux, que eu tenho marido, sabe? Meu marido tá vendo você não, porque eu sou casada com ele, quem me deve respeito é ele. Então você tem que ficar olhando pra dentro da casa dos outros, e eu entendo isso. Só que, gente, a casa toda dela era de frente pra minha. Não tinha como não ver quando a querida tava do jeito que veio ao mundo. Eu via, meu marido via, todo mundo via. Só que eu acho que eles tinham umas coisinhas assim, era uma coisa pra dar uma salientação no casório deles. Porque às vezes, tipo, sei lá, ela tava lá andando nux e o marido dela, tipo, olhando, sabe? Eu falei, não, tranquilo, eu vou resolver esse problema. Porque o que essa vizinha nux não contava é que eu e o meu marido, nós éramos aqueles casal travesso, que gosta de umas coisas assim mais diferenciadas, mais apimentadas. Casal pimentinha. Então, assim, eu e o meu marido, a gente tá sempre inovando, a gente tem umas coisinhas assim, salientação também, inclusive a gente chama participantes, entendeu? Convidados especiais. E aí ele resolveu fazer o quê? Teve uma ideia que eu acabei pegando e me vingando dela, que ele falou assim, amor, vamos fazer uma exibição? Falei, como a minha casa também era de frente pra casa dela e de frente pra vários prédios, tipo, todo mundo olhava um pra dentro da casa do outro, ele teve a ideia do quê? Da gente furenfar na cozinha, de madrugada, com tudo meio que aberto, porque ia dar aquele negócio do risco de que, ai meu Deus, alguém pode nos ver. Então, ia dar isso. E aí era o que a gente queria, né? Eu falei, vamos. Só que eu não imaginei o que aconteceu.
E aí eu acabei me vingando dessa querida. Porque ela não gostou. Porque até então era só uma inocente, sabe, exibição com meu marido. Tipo, alguém pegou, viu, oh meu Deus, aquele riscozinho. Uma coisa mais entre eu e meu marido, sabe? Porque, gente, não era uma coisa que eu ia lá falar com ela. Não era uma coisa que eu ia cobrar ela. Porque ela tá dentro da casa dela, ela faz o que ela quiser. Se ela quer ser a vizinha de sem vestes, que ela seja a vizinha sem vestes, amor. Eu sou a vizinha safada, ela é a vizinha sem vestes. É isso que a gente tava lá na exibição. Às 3 da matina. A gente escolheu um horário assim bem propício, que ia ter pouca gente acordada, mas poderia ter o risco de ter alguém. Então a gente queria isso. Eis que a gente tava lá na frustração, sabe? Meu marido mandando a ver na rabiola. Ela passa pela... Tipo assim, eu tava de frente pra casa dela. Ela passou e o marido dela passou atrás. Só que ela foi direto e o marido dela parou. Aí ele parou e ficou lá olhando. Gente, eu tinha uns melões. Peguei meus melões e botei pra fora. E deixei, olha, meu marido lá na rabiola. E eu deixei. Deixei ele ver. Deixei ele avistar à vontade. Ele ficou o tempo todo que a gente tava lá. Ele ficou lá olhando. Ela veio, olhou pra gente, olhou pra ele e ficou revoltada. Sabe? Não gostou, não. Ela não gostou, não, que ele tava olhando pros meus melões. Falei, quando é no dos outros é refresco, mas na taioba da bonita não pode, não. Da sem vestes. Falei, tranquilo. Terminei. E ela saiu revoltada. E ele tava tão hipnotizado com os meus melões que ele nem saiu atrás dela, tá? Ele continuou lá juntinho com a gente olhando. Beleza. Saiu. Eu terminei, né? Botei minhas vestes, meu marido também. A gente entrou e o vizinho entrou também. Só que aí, desde que esse dia fatídico aconteceu, essa vizinha não tava andando mais sem vestes. E ela sempre tava na varanda dela, olhando pra dentro da minha casa. Aí eu já não sei se ela queria ver também. Eu não sei se ela queria participar. Eu não sei o que ela queria fazer. Eu sei que tava na cara dela que ela não gostou. Todo dia ela tava olhando. Toda hora eu saía assim na janela, ela tava olhando lá pra minha casa. Saía, ela tava na varanda olhando pra minha casa. Eu tô... Tá querendo ver, né? Só que, gente, ela não pode nem reclamar. Porque, convenhamos, eu nunca fui na casa dela reclamar das cenas, né, sem vestes que ela ficava fazendo de forma gratuita pro marido dos outros, pra toda a vizinhança. Então, ela também não pode reclamar de mim. Se o marido dela parou pra ver, se ele gostou, isso é um problema todo dela, né? Da próxima vez, queridos, eu vou arregaçar as Larix e eu vou me mostrar, vai ser a Larix, não vai ser o melão. Então, é aquilo, né? Eu não fui reclamar do meu marido tá vendo ela sem vestes. Não fui. Até porque quem me deve respeito é ele. Então ela também não tem que reclamar se o marido dela parou lá e ficou olhando e ela não gostou. Inclusive, se ele quiser fazer participação especial, a gente até chama, tá bom? Foi isso. Ela não gostou, não, bonita. A minha vizinha teve que me ver do jeito que eu vim ao mundo pra ela parar de ser abusada e parar de querer botar as crias dela pra dormir na minha cama. Nesse relato, nós somos um macho. Eu era um trabalhador pobre, lascado, que tinha que me sustentar, então eu trabalhava o dia inteiro, morava com mamãe, porque eu ainda não tinha, né, a minha liberdade, só que eu tinha o meu humilde quartinho. Eis que minha mãe, uma desquerida, que ficava o dia inteiro tomando cafezinho da tarde, era amiga de uma vizinha que tinha 50 crias. Até aí, gente, amanhã cada um com seu problema, eu só chegar em casa só pra dormir mesmo, então, né? Só que aí começou a acontecer um problema que essa querida, essa vizinha, não saía de dentro da minha casa, da minha mãe, junto com essa querida dessas crianças. Eu já tava quase falando pra ela, ih, querida, vai ajudar na luz, vai ajudar na água, aluguel, manda aí pra você poder dividir com a gente. Tá morando mais aqui com a gente do que na sua casa? Gente, dava altas horas da noite. As crianças ficavam com sono, em vez dela pegar as crianças e ir embora, né, dar um banho, dar uma comida pras crianças. Não podia trabalhar a fofoca da fofoqueira, não. E daí que as crianças tava com sono? Aí de toda a minha casa... Minha casa não era uma casa pequena. Onde ela queria botar as crianças pra dormir? No meu quarto. Porque, segundo ela, era mais confortável. Aí eu chegava do trabalho, tava as crianças no meu quarto. Eu querendo tomar um banho, querendo dormir, tava as crianças no meu quarto. E eu falava, mãe, fala pra essa senhora abençoada de Jesus, não bota essas crianças deitadas na minha cama, não. Porque eu poder chegar em casa, tomar um banho e cair morto. Porque eu vou ter que acordar daqui a 5 minutos pra poder trabalhar de novo. Ai, filho, a mãe fica sem graça. Eu já falei pra ela, mas ela fala, não. Minha mãe falava e ela falava assim, não, menina, ele não importa, não. Eu importo. Chegava, tinha que esperar a boa vontade dela lá na sala, dela ir embora. E quando ela ia embora, ela pegava as crianças e levava. E eu ficava lá na sala esperando pra poder entrar pro meu quarto, pra poder dormir. Olha que absurdo. Gente, aluguel da casa que eu pago? Não, amor. Você não vai me estressar na casa que eu pago aluguel, não. Até o dia que eu tava nos meus 3 sexta-feira, falei pra minha mãe, falei, mãe, não vou mais eu ficar aturando essa situação. Você fala com essa senhora, ou eu vou resolver esse problema. Minha mãe, não, eu vou conversar com ela. Eu falei, não, tudo bem. Só que aí... Passou um tempo, né? Eu falei pra ela, né? Que ela ia conversar com essa querida. Continuou a situação. Só que calhou de um dia eu chegar mais cedo em casa. Aí aconteceu o quê? Eu não sei vocês, mas eu gosto de dormir peladão. Sabe? Assim, ó, do jeito que eu vi o mundo. Eu tô no meu quarto, com o meu ar-condicionado, com a minha cama. Entendeu? Então, tipo, eu durmo do jeito que eu quiser. Eu não tenho que ir dentro do meu quarto ficar com decoro porque a vizinha é abusada.
Cheguei mais cedo, as crias dela tudo correndo, não tava com sono. E eu, destruído, né? Agradecendo a Jeová por ter chegado mais cedo, tomei um banho, correndo. Comi um pedaço de pão e deitei pra dormir, porque fome não, sono sim. Gente, deitei do jeito que vinha ao mundo, todo aberto. Assim, ó, com as coisas todas abertas, com as coisas tudo de fora. Essa querida dessa vizinha, quando as crias dela deu sono, aí o que ela fez? Minha mãe já tinha falado, fulana, não bota no quarto de ciclano, não. Bota aqui na sala, bota no meu. Mas ela cismava que ela queria que fosse no meu quarto. Acho que ela tava querendo, gente, dar uma olhada ali. Ela tava querendo alguma coisa ali, entendeu? Aí minha mãe conversando, falando pra ela, pra não botar no meu quarto e tudo mais, porque eu tava reclamando. E ela não entendendo. Ela não tava entendendo o português básico. Só que ela não tava entendendo o português básico. Gente, falei, ela vai entrar aqui. Quando ela entrar aqui, ela vai ter uma surpresa. Aí ela achou dela. Gente, o nível de intimidade dela era tão grande que ela achava que tinha, que ela não batia nem na porta. Ela arregaçou a porta do meu quarto pra poder arrumar a cama pra buscar as crianças. Quando ela arregaçou, eu estava lá assim, ó, igual um Frozô. Do jeito que viestes ao mundo. Todas as taiobas tudo de fora. Os fundos tudo de fora. As bolinhas de gude tudo de fora. A varinha de Hogwarts tudo de fora. Bem a morte assim, eu dormindo bem tranquilo. Só escutei ela entrando. Gente, ela veio só que... O que você esperava encontrar, minha senhora? Tá surpresa. Entrando no quarto dos outros, na casa dos outros, assim, do nada, achou que tudo bem. Gente, ela saiu toda sem graça. Não foi falta de aviso. Eu avisei 468 vezes, minha mãe avisou 468 vezes e não adiantou. Essa véia tá toda dentro da minha casa, toda dentro do meu quarto, eu já não tava aguentando mais. Foi-se embora, pegou as crianças dela e levou pra casa. Voltou lá, pra poder ficar enchendo. Voltou. Mas quando as crianças dão sono, ela leva embora. Aí, tá vendo como que aprende? Eu descobri que eu tava namorando um bofe casado e o pior não foi nem isso. Eu trabalhava numa perfumaria ali da minha cidade e esse querido desse bofe parece que tinha saído de um filme de hot. Sempre comprava lá as coisinhas pra ele e tal. E eu ficava assim dando umas bisolhadas, ele também. Até que um belo dia eu fui olhar o meu Facebook. Tava lá uma solicitação de amizade do bofe. Como ele me achou? Eu não sei. Aceitei, né? Obviamente, eu também já tava muito desquerida, meio afim dele. A gente começou a conversar. Ele era aquele cara musculoso, alto, todo tatuado, tipo assim, a cara do pecado. Olhou 2 beijos, 5 anos de terapia. Era nesse naipe aí. Comecei a dar umas confianças, a gente começou a conversar e tal. Aí uma coisa levou a outra, a gente começou a ficar, ele começou a me buscar todos os dias no trabalho. Foi na minha casa, que eu era das antigas, me pediu um namoro pro meu pai. E eu já era adulta já. E aí eu tava naquilo, né, vivendo um sonho. Só que eu comecei a desconfiar de umas coisas, porque a mulher ela sempre vai desconfiando. Por quê? Ele parecia que tava me escondendo, só que eu também não ligava, eu tava vivendo o meu sonho de princesa, ele era o homem da minha vida, sabe? Mas eu também não era burra, né, eu tava reparando. Ele não andava comigo de vidro aberto. Não andava. Ele não me levava num restaurante, não me levava assim pra sair em passeio público, sabe? Ele só ia lá, entendeu? Na minha casa e tal, e, tipo assim, me escondendo ali, bichinho do mato. Aí eu comecei, ué, tem garoto nesse angu, hein, galerix? Só que aí no dia dos namorados, ele me levou na casa dele. Aí eu falei, tá vendo? Coisa da minha cabeça, birutinha, cara. Só quando eu cheguei lá, tinha um esmalte branco. Só que aí ele me deu a desculpa dizendo que era pra ele poder pintar uns locais que tinha arranhado na casa e tal. Eu fiquei tipo, mas acredita, era sonsa, né? Sonserina. Só que a minha melhor amiga morava muito perto da casa dele. Muito perto da casa dele. E aí eu fui visitar ela num domingo, porque ele não me chamou pra ir lá, eu fui visitar ela. Aí eu falei, vou fazer uma surprise. Que a gente sempre desconfia, sempre tem uma coisa que fala, vai lá. Fui. Quando eu cheguei lá, gente, não tinha nada, tava tudo certo. Porém, entretanto, todavia, ele não me deixava entrar no quarto dele. E eu, o que foi? E ele não me deixava entrar no quarto dele, não me deixava entrar no quarto dele de jeito nenhum. Só que aí eu já falei pro Sonso, eu falei, querido, eu só saio daqui quando eu adentrar neste quarto. Eu vou entrar nesse quarto, queira você não. Ou por bem ou por mal, você decide. Ele não deixava eu entrar, então foi por mal. Empurrei o bofo, abri a porta e entrei. Quando eu entrei no quarto dele, entrei no quarto assim, olhei e não tinha nada de errado. Falei, ué, por que ele não queria deixar eu entrar? Comecei a dar uma olhada. Gente, ele não ia fazer o som se não deixar eu entrar no quarto, sendo que não tinha nada. Quando eu olhei no chão, avistei o quê? Uma leg. Não era dele. Era uma leg feminina. Já dei aquela olhada pra cara dele assim e falei, o esmalte branco, agora uma leg. Eu já fiquei tipo, ó. Gente. E ele simplesmente virou pra mim e falou que era da ex dele. Que tinha ficado umas coisas e que ele tava ajustando, botando, guardando pra devolver pra ela. Eu acreditei. Faz sentido, não faz sentido? Por bem, acreditei. Só que aí eu pensei, vou investigar o resto dos quartos da casa. Porque vai que ele errou o quarto. Não queria deixar eu entrar no outro quarto, mas aí errou quando eu... Entendeu? Eu falei, vou dar uma olhada. Entrei no outro quarto. Quando eu entrei no quarto, tinha o quê? Uma banheira rosa de neném, de criancinha, cheia de roupa de criancinha.
Aí eu já dei olhar, falei, o que é isso aqui? Ele falou, não, é que ela tinha uma filha, e aí ficou aqui umas coisas, eu tô arrumando. Eu falei, essa filha era só dela? É sua também? Você é pai? Como é que é? Porque, né, eu já tava namorando com ele, já tinha um tempinho, não tava sabendo de nada. Ele, não, é só dela. Gente, acreditei, dei um beijinho no Love. Falei, tá bom, mas eu vim aqui pra fazer uma surprise, fiz a fingida e fui pra casa da minha amiga. Fiquei lá o resto do dia que a minha amiga foi pra casa. Quando eu cheguei em casa, a minha amiga só me mandou um print do Facebook da esposa dele. Era uma mulher que a capa do Facebook dela era ela, ele e a filhinha. Só que no dele não tinha nada dela. Gente, na hora eu mandei mensagem pra ele xingando ele de tudo quanto é nome. E ele falou pra mim que estava com medo de me contar sobre a criança, porque ficou com medo de eu não ficar com ele porque ele era pai. Eu falei, tá, querido, mas essa esposa aqui? A esposa ele fingiu que não viu, falou que ela era louca, que ela deixava lá a foto deles, como se eles fossem uma família, mas que ele não tinha nada. Eu falei, tá bom. Acreditei? Não, mandei. Aí, né? Não, mandei mensagem pra ela. Falei, tudo bom, me passei de amiga dele. E falei, sempre vou lá e você não tá em casa? E ela falou, não, é porque eu me mudei com a minha filha pra outra cidade. Eu recebi uma oportunidade de emprego. Mas os fins de semana eu tô lá. Por isso que eu não tava na casa dele aos fins de semana. Calhou de no dia que eu fui, ela não tava. Deus ajudando ele. Só que eu fiquei com tanto ranço que eu contei tudo pra ela, expliquei, falei que eu não sabia. Tudo mais. Gente, ela também ficou com um ranço mortal dele. Terminou com ele. Eu também terminei. Ele ficou um tempo indo na porta da perfumaria que eu trabalhava pra tentar falar comigo. Eu falava que não queria falar com ele. Bloqueei ele de tudo. E depois, passou um tempo, eu descobri que não era nem só eu de amante, não. Tinha mais uma amante e pior. Essa amante estava grávida dele. E pior. Lembra de uma que eu fui lá? Que a esposa me contou, né? Que eu fui vendo, que ele tava falando que tava ajeitando as coisas pra devolver a roupa. Mentira! Ele ia se mudar nesse fim de semana pra onde a ex ia. E não ia me falar nada. Ele simplesmente ia pegar as trouxas dele, meter o péricles, não ia me falar nada e eu ia ficar, ué, como assim, querido? Vocês acreditam nisso? Ele ia embora e me deixar lá sem notícia nenhuma, que ela me falou que ele tava pra se mudar. Que ele ia se mudar esse fim de... Como eu descobri que eu tava sendo corna, que o meu marido estava ficando com uma adolescente, eu não pude nem dar na cara dela porque ela tinha 16 anos. Eu e meu marido prestes a fazer 4 anos de casado. Gente, ali ainda na fase da furanfagem, sabe? Relacionamento novo ainda. E o macho já tava inventando de me trair. Eu comecei a desconfiar. Olha como mulher observa. Por quê? Esse macho, apesar de tudo, ele não saía do meu lado pra nada. Não prestava não, mas ele tava sempre comigo. A gente sempre saía junto. A única coisa que ele fazia era jogar futebol de noite com os amigos dele. Assim, durante os 4 anos, eu não tinha nem muito o que reclamar, porque onde ele jogava futebol era simplesmente do lado de casa. Eu ia a pé. Inclusive, eu acho que esse foi o erro dele. Mas um erro até irrelevante, porque então não ia fazer muita diferença, né? Que se fosse longe, eu pegava uma moto e ia, motorubi, e está aí pra isso. Só que aí ele começou a tomar determinadas atitudes que ele não tomava antes. Que era o quê? Todas as vezes que ele ia jogar bola, todas as vezes, quando ele voltava, ele me agradava de alguma forma. Às vezes ele já ia combinando alguma coisa pra me agradar pra quando eu voltasse. Ele ia pro futebol umas 6 horas. Ah, amor, eu vou jogar até umas 8, 18 a gente vai no shopping. A gente vai fazer um lanche, não vamos tal lugar. Ele sempre arrumava um jeito de me agradar, trazia um docinho, trazia um chocolatinho, sempre. E eu comecei a achar isso estranho. Porque tinha, tipo, uns 2 meses que ele tava fazendo isso. Todas as vezes que ele voltava do futebol, ele voltava com alguma coisa diferente pra me agradar. Ai, mas você tá reclamando, você não gosta? Todo mundo gosta. Mas do nada. Por nada. E só quando ia pro futebol, eu comecei a achar um... E eu morava dentro da casa da mãe dele, com a mãe dele. E a mãe dele, apesar de gostar de mim, ela não podia... Ela já tava sabendo, mas ela não ia me contar, porque querendo ou não, era o filho dela e ela não queria arrumar confusão. Mas aí, um dia que ele foi pro futebol, sempre ficava aquele cãozinho na minha cabeça. Isso tá estranho, isso tá estranho. E aí eu reclamei com ela, falei, caramba, tá acontecendo isso e isso tá muito estranho. E aí ela jogou, ela falou, ué, se você tá desconfiada, vai lá ver. Aí eu fui. Não sei se ela falou isso porque ela achou que eu não ia, ou achou que eu ia falar, não, deixa eu pra lá. Me arrumei belíssima e fui. Subi o morrão, aonde ele jogava, né? O futs. Quando eu cheguei na porta do local, eu já sabia que eu tava sendo corno. Porque todo mundo parou pra olhar pra minha cara. Ou seja, o bairro todo sabia que eu era chifruda. Mas o corno, ele é o último a saber. Uma hora a gente descobre, né? Ninguém é corno o resto da vida, né? Uma hora a gente descobre. E aí, gente, quando eu cheguei na porta do local,
Todo mundo parou e ficou olhando pra minha cara assim, assustado, com cara de... Olha a corna aí, gente. Olha ali. Tufão, chegou. E aí eu olhei de um lado, olhei pro outro. Cadê o querido? Não achei o querido. Já olhei bem e falei assim, cadê o fulano? Ai, não sei. Aí começou um tal de eu não sei, um tal de eu não sei. Falei, ele tá lá em cima? Não sei por quê. Era um campo. E aí tinha uma escada que você descia e era uma praça. E eu tava embaixo. Eu subi pra poder ver se ele estava no campo, já que ninguém falava onde ele tava. Quando eu cheguei no campo, ele não estava. Falei, ó, que surpresa. Só que aí vocês acham que eu fui embora? Fui nada. Falei, não, eu vou rodar isso aqui tudo. Que se ele estiver aqui, eu acho ele, gente. Não precisei nem muito longe. Quando eu desci a escada pra ir pra praça, de noite, era mó escuridão lá, né? Não tinha luz, só na parte onde jogava futebol. Que eu desci. Ele não tava nem se escondendo muito. O querido estava no maior love, na maior agarração, com uma menina que, diga-se de passagem, eu conhecia. Porque a gente parava num bairro pequeno, então todo mundo conhecia todo mundo, graças a Deus. Todo mundo me conhecia como chifrudo, inclusive. Gente, a menina tinha 16 anos. E ele estava no maior love. Sabe quando a pessoa tá beijando, assim, encostada na parede, naquele love bem adolescente? E ele com quase 30. Gente, que eu vi. Eu fiquei só parada assim, de braço cruzado, assim, ó. Eu e meu chifre olhando. A menina me viu primeiro que ele. Ela ficou branca. Branca, cutucou ele. Ele veio na minha direção já com aquela frase típica. Amor, não é nada disso do que você tá pensando. Eu posso explicar. Eu só olhei. Eu não podia dar na cara dela, né? Porque ela era de menor. Então, eu já era de maior, não ia dar na cara dela. Só olhei bem na cara dele e falei assim, não, amor, love, não precisa me explicar nada, não. Continua fazendo o que você estava fazendo, porque você não estava com pressa. Virei, fui embora, peguei todas as minhas coisas e nunca mais voltei. E eu que tive que sair com o cara que ia assaltar o meu pai. E o motivo é de cair o tubinho. Você acha que seu pai é narcisista? Você acha que os pais do Carrossel lá é narcisista? Olha essa história. Eu, no auge dos meus 20 anos, jovem pimpõe inocente, estava na minha casa, apenas existindo depois de ter chegado da faculdade, exaustorida, sabe? Trabalhava pra pagar minhas contas, porque eu não tinha amoriza dentro de casa. Me chega meu pai, com quem eu não tinha lá um relacionamento muito saudável. Foi lá no meu quarto, bate na porta, toque, 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 o cão batendo. Tive que abrir porque era meu pai, né? Eu morava na casa dele, inclusive. Não tinha dinheiro, né, gente, pra poder sair e morar sozinha. Ele me abriu a porta, olhou dentro desses olhos aqui que Jesus me deu e falou assim, sábado você tem um encontro. Era tipo uma segunda-feira, meia-noite. Ele trabalhava de tarde, chegava em casa tarde. Simplesmente ele falou, sábado você tem um encontro. Isso não foi nem o pior. Não, isso foi o pior, mas foi um dos piores, que aí teve um agravante, que ele falou, ó, e vai chegar uma mensagem aí no seu telefone de uma pessoa, responda e seja muito educada. Virou as costas e saiu. Não deu 3 minutos, chegou a mensagem. Era um cara com uma foto muito exótica. Quando a mensagem chegou e eu vi aquela foto exótica, sabe? Que tinha umas coisas assim na mão, meio assim exóticas, que, né, homens da lei usa. Ele só falou assim, seu pai já te falou do nosso encontro sábado? Gente, eu peguei o telefone e fui atrás do meu pai, que foi pra sala, né? Falei, o que é isso aqui? Mostrei, falei, o que tá acontecendo? E ele falando que era pra eu responder, eu falei que eu só ia responder quando ele me contasse o que tava acontecendo. Só que quando ele começou a falar, foi pior, devia ter deixado ser surpresa pra sábado, porque eu vi que eu não ia ter escolha, que ele pegou no meu ponto fraco e que a única saída que eu ia ter é fazer justamente o que ele tava mandando, que era sair com o macho no sábado. Nós não morávamos em comunidade, morávamos na pista. Só que o meu pai, ele tinha uma condição assim maneira. Dura era eu, o querido era rico, né? Eu trabalhava igual Marcos Bacalhau pra poder me sustentar. Mas ele tinha uma condição maneira. Apesar dele chegar super tarde em casa. E aí eu comecei a falar que se ele não me contasse o que estava acontecendo, eu não ia responder. E aí ele começou a me contar o que estava acontecendo. Ele simplesmente, voltando do querido do trabalho dele, foi abordado por um cara rústico, fora da lei, amor criminal, pra ser assaltado. E aí, ele abordou meu pai e falou pro meu pai que não adiantava ele tentar correr ou ele tentar fazer alguma coisa, porque ele já estaria observando meu pai há um tempo e que ele já estaria observando a minha mãe e a mim. Ou seja, o cara já tava ali, ó, vigiando muito tempo, só esperando uma oportunidade pra poder assaltar meu pai. Só que aí, com toda essa informação, meu pai simplesmente disse que reparou que ele falou, eu já tô observando a sua coroa, vulgo minha mãe, e a gatinha da sua filha. E aí ele lembrou de mim. Qual foi a brilhante ideia que o ser humano teve? Ele falou, você gostou da minha filha? E aí o cara falou que gostou.
que eu era uma gatinha. E aí ele foi e falou, se você não me assaltar, eu deixo você ter um encontro com ela. Ele me negociou com um bandido. Obviamente que eu quase caí pra trás, quase fui de arrasta. E aí eu perguntei como ele pôde fazer isso comigo. Ele começou a fazer o drama dele, dizendo que ele não teve outra opção. E eu falei que ele ia se virar pra resolver isso, que eu não ia fazer isso e tudo mais. E era a primeira vez que eu estava batendo de frente com ele. Ele simplesmente falou pra mim se eu ia ser egoísta, que eu estaria arriscando a vida dele. Se fosse pela vida dele, eu não estaria nem aí, pra te falar bem a verdade, bem sincera. Só que ele pegou no meu ponto fraco. Porque ele falou o quê? Da minha mãe, que não sabia nada disso. Falou que o cara sabia os horários da minha mãe, sabia os meus horários, e que ele ia fazer alguma coisa com a minha mãe, e que se acontecesse alguma coisa com ele, quem ia cuidar da minha mãe. Começou a fazer todo o drama dele. No fim, eu tive que sair com o cara. Chegou no fatídico dia, no sábado. Eu ainda tentei dar a opção da gente ir na polícia e ele falou que não tinha como, porque o cara falou que não tava sozinho, mesmo que ele fosse preso, outras pessoas viriam atrás, e ele não queria arriscar, não sei o que, começou a fazer todo aquele drama. Disse que negociou pra eu parar de drama porque ele negociou só um encontro no sábado. Passei a semana toda trocando meias palavras com o cara, rezando pra que ele esquecesse de mim, rezando pra que ele fosse preso, qualquer coisa. Ele não foi preso. Quando foi no sábado, ele me mandou ir pra determinada comunidade. Eu fui, ele me levou pra comer um cachorro quente na esquina de próxima de onde ele morava. Fui naquele clima meio estranho, né? Cachorro quente, inclusive, muito bom. Muito obrigada, dona Geralda, por a senhora ter feito toda a sua simpatia, ficado conversando comigo, comendo cachorro quente. Gente, no fim, foi isso. Eu tive um encontro com o cara que ia assaltar meu pai na barraquinha de cachorro-quente da dona Geralda e fui embora. Hoje em dia, graças a Deus, eu já saí da casa do meu pai, já tenho a minha liberdade, né? E nunca mais falei com ele. E ele tratou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele não tem remorso nenhum, não me pediu desculpa por nada, não achou que tinha feito nada de errado em tempo de ter acontecido comigo. Graças a Deus deu tudo certo, eu consegui sair da casa do meu pai. Tenho a minha liberdade financeira, não dependo dele pra mais nada. Depois que eu voltei do encontro, as coisas ficaram muito estranhas. Eu bloqueei o cara. Ele também nunca mais me procurou. Ele literalmente queria só um encontro, não tentou fazer nada comigo. Graças a Deus deu tudo certo. Mas assim, a situação